Você que não pode, fique sentado mesmo. Você que tem Bíblia aí, do irmão do lado não tem, faça a política da boa vizinhança. Convide ele a acompanhar o texto com você. Todos vamos sair daqui hoje, irmãos, cheios da presença de Deus. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Para a nossa breve meditação. Texto bastante conhecido, texto até simples de compreensão, mas cheio glória a Deus, de lições de Jesus para a nossa vida. Aleluia. Quando o levita Tiago estava louvando, ele louvou sobre em confiar em Jesus. Esta noite Deus quer nos convidar a ter uma confiança melhor nele, para a gente viver esses sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 22 do capítulo 14 do livro de Mateus. E logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se dele os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória. Pois bem, nós fizemos a leitura de um texto da palavra do Senhor, muito conhecido de vós outros. Quem nunca ouviu uma pregação acerca desse tema, desse texto? Muitas pessoas já ouviram, muitas pessoas já estudaram acerca desse tema, muitas pessoas já esboçaram, já fizeram estudos. É uma palavra do nosso conhecimento, peculiar, de fácil entendimento. Mas é dentro dessa simplicidade desse texto é que Deus quer falar conosco essa noite. Glória a Deus. Para você entender o capítulo 14 do livro de Mateus, o livro começa narrando a história de João Batista. João Batista até então estava encarcerado pelo rei Herodes, já na sua sentença de morte. O texto diz que João Batista, encarcerado já na sua sentença de morte, ele foi executado pelo rei Herodes, e foi cortada a sua cabeça, e foi entregue a quem tinha encomendado a morte de João Batista. Todo mundo sabe que João Batista nada mais, nada menos é primo de Jesus. Sendo primo de Jesus, era da mesma família. Interessante que quando acabaram de matar João Batista, que entregaram a cabeça dele numa bandeja para aqueles que tinham encomendado João Batista, e os discípulos souberam da história, sepultaram o corpo de João Batista e foram dar a notícia para Jesus que seu primo tinha morrido. Interessante que quando Jesus recebe a notícia que o João Batista tinha morrido,
A Bíblia diz no capítulo 14, a partir do versículo 13, que Jesus ele pega e se afasta da multidão que estava com ele, porque todo mundo sabe aonde Jesus estava, sempre tinha uma grande quantidade de pessoas. O texto diz que Jesus se afastou da multidão para ficar sozinho, quem sabe para orar a Deus, para meditar, para refletir, para buscar o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se deslocou após a notícia de receber que o seu primo tinha morrido, o texto relata e diz que as pessoas souberam a direção que ele foi e foram atrás de Jesus nessa caminhada. Nem nesse momento difícil deixaram Jesus sozinho. O povo foi atrás de Jesus. As pessoas queriam ir aonde Jesus está, porque sabe aonde Jesus está sempre tem alguma coisa. Aonde Jesus está sempre acontece alguma coisa. Aonde Jesus está sempre é suprida a nossa necessidade. E o povo foi atrás de Jesus. Tem um texto que diz, livro de João, capítulo 6, versículo 26, que as pessoas iam atrás dele, não pelos sinais que fazia, nem pelos prodígios, mas por causa do pão e do peixe que comia. Eu paro para pensar agora e abro um parênteses antes de continuar a mensagem. Tem muitas pessoas, pastor Pascoal, que não estão interessadas nos sinais e prodígios, mas sim no pão e no peixe que Jesus quer oferecer. Mas esta noite Jesus te trouxe aqui, meu irmão, não para te alimentar de peixe, nem te alimentar de pão, vai te alimentar da palavra de Deus. Glória a Jesus. Para levar você para morar na eternidade. E a Bíblia diz, pastor Renato, que Jesus saiu longe das pessoas, as pessoas foram atrás dele. Mas você sabe, irmão, quando a gente vai na direção de Jesus, Jesus mesmo sabendo que estava interessado no pão do peixe, ele não dispensa ninguém de mão vazia. Ele não deixa ninguém de mão vazia. A Bíblia diz que Jesus vendo aquela multidão, aglomerou uma grande multidão, os discípulos já tinham ido onde ele estava. Jesus começa a pregar, fazer aquilo que ele fazia de melhor, anunciar o reino de Deus, mostrar para o povo a palavra de Deus, porque sabia que se o povo está me procurando, eu tenho que primeiro saciar a sua alma, preencher o vazio que há dentro deles, mostrar para ele que existe uma saída para toda a situação contrária que eles estão querendo resolver. A Bíblia diz que Jesus pregou a palavra, irmão, que Jesus ensinou, que Jesus doutrinou, que Jesus mostrou as revelações do céu. Só que as horas foram se avançando, as horas foram passando, e Jesus decidiu, acabou o sermão, eu preciso mandar todo mundo agora para suas casas. Só que quando Jesus quis mandar as pessoas para sua casa, ele lembrou, está todo mundo com o espírito saciado da palavra, mas os estômagos estão vazios, está todo mundo com fome, e saco vazio não para em pé. Aí a Bíblia diz que Jesus começou a procurar entre os discípulos aonde alimentar aquele povo. Irmão, a hora já tinha passado. Irmão, era uma grande multidão. E quando fala de multidão na Bíblia, é no mínimo 5.000 pessoas. Aí Jesus falou, eu preciso alimentar esse povo. Eu preciso dar para este povo comida, porque o espírito já está cheio. Mas e a carne? Aí os discípulos correram para, mestre, não tem nada para oferecer para esse povo. Procura de novo direitinho. De repente alguém do lado, do nada apareceu, mestre, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, é o suficiente para mim poder fazer um milagre e mandar essas pessoas para casa, saciada com a sua fome. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que toda vez que nós entramos na presença dele, nunca ele nos dispensa de mãos vazias. Esta noite, meu irmão, eu não sei como você entrou nesse lugar, eu não sei como você está vivendo na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, mas na presença de Jesus, ninguém vai sair de mão vazia aqui hoje. Ninguém vai sair de mão vazia. Deixa eu ver quem acredita nisso. A Bíblia diz, irmão, que os 5 peixes e 2 peixes, 5 peixes e 2 peixes, sobraram 12 cestos de pães. Só para mostrar para mim e para você onde Jesus está, sempre acontece alguma coisa. Olha para esse irmão bonito do meu lado, diz para ele, aonde Jesus está, sempre acontece alguma coisa. Está preparado para receber a bênção para a sua vida hoje?
Está preparado para receber o que Jesus tem na tua vida hoje? Meu irmão, você não saiu da tua casa porque você não tinha o que fazer. Você veio aqui hoje porque hoje é noite de sinais e maravilhas. E aquele que pode fazer já chegou no nosso meio. Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Aí Jesus alimenta todo mundo e manda eles ir para suas casas. Só que uma ordem antes dessa, Jesus disse assim, ó, e vocês, quando ele fala vocês, é os discípulos, e vocês, entrem nesse barco, atravessam dessa margem a outra margem, que eu vou ficar aqui dispensando o povo. Eu vou ficar aqui tratando do povo, acabando de atender o povo, e vocês vão para outra margem. A Bíblia diz, pastor Pascoal, que os discípulos entraram no barco e foram para outra margem. Tentaram ir, né? Entraram no barco. Eu fico imaginando como que foi essa entrada no barco. E aqui começa a pregar. Imagine só, Jesus pegando os 12, colocando dentro do barco, pedindo para atravessar para o outro lado, após ter um dos maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada e próprio. Eles tinham acabado de ver Jesus alimentar 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres. Mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Isso foi um marco na história do ministério de Jesus. Foi o maior milagre que Jesus fez. E não porque é o maior milagre. Porque se você pregar sua Bíblia Sagrada, aonde relata os milagres feitos de Jesus, você encontra registrado todos os milagres 3 vezes. Só da multiplicação, a primeira multiplicação você encontra 4 vezes. Eita Deus. Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu e João escreveu acerca desse milagre. Só para mostrar para mim e para você que foi um marco na história, que quando Jesus está, sempre, Aleluia, há milagre e há multiplicação. Esse foi o maior milagre de Jesus. Está registrado 4 vezes. Tem gente que gosta de pesquisar, pesquisa. Pois bem, quando Jesus pediu para eles ir para o outro lado, eles tinham vivenciado o maior milagre. Imagina aquela hora. Eita, nós encontramos o mestre mesmo. Meu Deus, que coisa grande! Jesus alimentou 5.000 pessoas. Esse é Jesus. Parece que tinha até um cego no meio da multidão e está enxergando. Esse é Jesus. Então todo mundo entrando no barco alegre. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero pregar para você aqui essa noite. Que Jesus, quando selecionou as pessoas para entrar no barco, Ele não estava pegando pessoas que nunca viram ou tiveram experiência com Jesus. Esta noite Jesus não quer falar com você que não conhece na íntegra, quer falar com você que já o conhece. Quantas pessoas que estão aqui dentro que já servem a Jesus há muito tempo e não sabem o que está acontecendo e começam a desesperar. Quando Jesus selecionou os discípulos para entrar no barco, Ele está dizendo: eu vou chamar aqueles que me conhecem na íntegra, aqueles que já me viram fazer milagres, aqueles que já me viram fazer prodígios e maravilhas. E ele Aleluia, Jesus. Esta noite Jesus quer falar com você que conhece Ele, que já teve experiência com Ele, e parece que a tua vida está no meio de um mar com o vento soprando ao contrário. É com você que eu vim pregar essa noite. Não é com o marinheiro de primeira viagem. É com você que já viu Jesus fazer milagre no meio da tua casa e hoje você está com medo do vento. É com você que eu vim pregar esta noite, que já foi usado por Ele para fazer grandes obras e hoje está com medo de colocar a mão no arado. É com você que eu vim pregar esta noite. É com você que já viu Jesus curar câncer no meio da tua família e hoje está com medo até de uma dor de cabeça. É para você que eu vim pregar esta noite, meu irmão, que já viu Jesus libertar aquele que tinha vícios e hoje está com medo até de assistir a televisão. É com você que eu vim pregar esta noite. Você que conhece a Jesus. Eita Deus. Eita Jesus. Quando ele entrou no barco, não era ninguém que não conhecia ele. Todo mundo tinha experiência. Todo mundo sabia quem era Jesus. Todo mundo comentava acerca dos milagres. Só que o interessante é que Jesus ficou à parte, dispensando o povo, e os discípulos entraram no barco. A viagem começou até bem, irmão.
acabaram de ver o milagre. E a gente sabe que quando a gente acaba de ver o milagre, mas a nossa fé redobra, não é assim? Aleluia. Quando você acaba de ver Jesus operar na hora mais crucial, a sua fé redobra. É verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Eles tinham acabado de escutar o sermão. Eita Deus. Então a fé estava em alta. Eles entraram no bar. Jesus ficou lá com o povo, dispensando a multidão. De repente a Bíblia diz que esses mesmos discípulos que tinham visto o milagre, prodígio de maravilhas, começou a ficar com medo, porque o texto nos relata que o vento começou a soprar ao contrário. Imagine só, irmão, parece até um paradoxo. Você entra com fé e o primeiro vento que sopra já te põe medo. Meu Deus. Você já viu sinais, prodígios e maravilha. E o primeiro vento que sopra, você está com vontade de voltar para trás. Conjecture comigo agora. Eles entraram com toda a alegria do mundo. Antes da viagem acabar, todos estavam com medo. Pegando esse mar que Jesus mandou eles atravessar, era um mar curto. De uma margem a outra dava mais ou menos 24 quilômetros. Era uma viagem de 4 horas de viagem. De barco, meu irmão Cleber. 4 horas. Só que a Bíblia diz que já estava na metade da noite. E eles não conseguiram atravessar a margem. Quantas pessoas, irmãos, que já viram Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas, que tem projetos a ser realizados e não consegue chegar no outro lado da concretização dos seus projetos, porque o vento está soprando ao contrário. Interessante, irmão, que Jesus, longe deles, Jesus sabia o que estava acontecendo, pela sua onisciência. Eu fico imaginando quando Jesus dispensou o povo, subiu no monte para orar, olhou lá para baixo na sua uniconsciência e viu o barquinho soprando de um lado para o outro por causa do vento. E eles disseram: não aprenderam nada, porque essa lição já ensinei. Eita Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que estão aqui esta noite, que já venceram muitos problemas, e hoje Deus está falando, está enroscando nos mesmos problemas que você já venceu no passado. Pastor, mas que vento é esse que assoprava este barco? Se você pegar sua Bíblia aí, no mesmo livro que nós lemos, no capítulo 8 de Abril, você vai encontrar uma história. Jesus dizendo: ó, vamos entrar no barco e vamos atravessar esse mar. Só que agora eu vou com vocês, só para ensinar o que vocês têm que fazer na hora da adversidade. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus pegou os discípulos, no capítulo 8, no mesmo livro de Mateus, e colocou dentro do barco, ele foi dormir na polpa do barco, e os discípulos com ele ali navegando. De repente a história diz que até parece que é o mesmo barco, irmão. Parece que até as mesmas águas, o mesmo vento sopra. Só que era a primeira vez que eles tinham passado por aquilo. A Bíblia diz que eles ficaram com medo, ficaram atônitos por causa daquele vento. A história diz que eles foram chamar Jesus, que estava na polpa do barco dormindo. A sua parte humana estava descansando. Jesus levanta lá na polpa do barco, vai lá na frente, lá naquela embarcação e diz: ó, eu vou ensinar como é na hora da adversidade. Levantou a mão e disse: para vento, para mar. E houve uma grande mudança. Glória a Jesus, aleluia. Aprenderam a lição, aprendemos. Só que quando chega no capítulo 14, a prova se repete. E eles voltaram a ter medo de novo. Quantas lutas você já venceu? Por que você está com medo dessa luta em específico? Você já passou por isso. Você já passou, você já vivenciou isso. Por que você está com medo disso agora? É isso que o texto e Jesus quer falar conosco hoje. Você conhece Ele. Você sabe o que Ele é capaz de fazer.
Mas por que você está com medo desta prova que você já venceu no passado? Glória a Deus. Jesus já te ensinado como passar pelo vento. Mas parece, irmão, que a gente vive de euforia. Ficamos eufóricos na hora do milagre e depois esquecemos de quem é Jesus e é capaz de fazer. Mas esta noite, meu irmão, Jesus nos trouxe aqui para dizer: ei, eu ainda estou na pompa do teu barco, eu ainda estou no controle da tua embarcação. Ei, essa embarcação que se chama vida, eu ainda estou no controle dela. Esse barco não vai afundar. Glória a Deus. E os discípulos estão lá, todo mundo com medo, irmão. Todo mundo com medo. Parece que a história vai acabar assim, não parece? Todo mundo conhecia Jesus, entrou no barco. Está todo mundo com medo agora. E Jesus lá no monte orando. E Jesus lá sabendo do que estava acontecendo. Jesus sabe do vento que você está passando hoje. Jesus conhece o vento que está assolando a tua vida. Era para você ter terminado alguns projetos há muito tempo, mas o vento não deixou você concretizar. Era para você atravessar esse mar há muito tempo, mas o vento soprando sempre ao contrário na sua vida. Quantas pessoas que estão aqui agora, nesse culto, que tem tantas coisas para realizar, mas não consegue porque o vento está soprando ao contrário. Olhe para a tua vida agora. Glória a Deus. É você que foi escolhido para estar nessa embarcação hoje. Aleluia, Senhor. É você que foi escolhido para estar nesse último dia dessa cruzada hoje. Para você entender que Jesus está ainda contigo. Glória a Deus. A Bíblia diz que lá onde Jesus estava, Jesus sabia como eles estavam passando com esse vento. Jesus decide, irmãos, Aleluia, Jesus. ir ter com eles. Começa a conjecturar comigo. Jesus descendo no monte, chegando até a beira da praia, olhando de longe, quem sabe, não conseguia nem enxergar mais pela ótica humana, mas pelos olhos de Deus ele enxergava o mar. Jesus dizendo: eu preciso ir ter lá com eles, porque se soprar mais um pouco eles vão afundar. Glória a Deus. Sabe aquela coisa que você está no lugar errado, na hora errada, mas Jesus chega, não atrasado, mas na hora certa. Jesus já estava na beira do mar para ir ter com eles, só que existia um obstáculo físico para chegar até lá, pastor, que era o mar. Os discípulos entraram na embarcação e foram tentar atravessar, porque Jesus ordenou. Só que quando Jesus decidiu mudar a história dele, Jesus não tinha barco, Jesus não tinha pé de pato, Jesus não tinha caiaque, Jesus não tinha jet ski, Jesus não tinha nada para alcançar eles. Aí que entra a providência de Jesus na nossa vida. Aleluia. Não tinha mais nada para chegar até lá, pastor Renato. Mas a Bíblia diz que Jesus foi andando por cima das águas. Só para mostrar para mim e para você hoje. Enquanto ele decide abençoar alguém, não tem obstáculo que prende ele para lhe abençoar. Ei, esta noite, meu irmão, não tem nada que vai impedir Jesus de chegar onde você está, no meio dessa tempestade. Ei, não tem demônio, não tem Zé Pilantra, Zé Pilintra, Exu Caveira, Trancáua, não tem. Glória a Deus. Abadará, estou por mandar. Glória a Deus. Que vai impedir Jesus de ir aonde você está. A Bíblia diz que Jesus decide ir por cima das águas. Glória a Deus. Quando Jesus decide abençoar alguém, na área espiritual não tem demônio sequer. Mas quando Jesus decide abençoar alguém, até a lei da física ele quebra. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Se esta noite precisar quebrar alguma lei, Jesus vai quebrar para te abençoar. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ele quebrou a lei da física. Todo mundo sabe que qualquer corpo sólido sobre a água não boia. Mas quando Jesus está na história, irmão,
Ele quebra a lei da física. Nós temos que pegar nosso livro de física e rasgar. Porque Jesus pegou e começou a glória a sobre as águas. Eu fico imaginando Jesus entrando da praia para dentro. Glória a Deus. Tem alguém que precisa de mim. Parece que eu estou escutando esse barulho aqui hoje. Glória a Jesus. Jesus decidiu te abençoar. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus adentra sobre o mar, andando, os discípulos estavam no barco, ainda com medo. Irmão, nessa hora eu creio que eles nem lembravam mais de Jesus. Eu vou falar. Adai, de como na chora. Aleluia. De cama na série, de cama na. Tem pessoas que só lembram de Jesus na hora da bonança. Na hora da tempestade nem se lembra de Jesus. Eita. Mas Jesus se lembra de você no meio da adversidade que você está passando. Glória. Na hora de receber o milagre, todo mundo dá um sorriso. Mas na hora que vem o vento, irmão, pessoas não voltam para trás. Esquece de Jesus. Irmão, Jesus selecionou os 12 para estar no barco naquela ocasião. Jesus selecionou você para estar nesse último dia. E Jesus andando, meia viagem já sobre o mar. E o barco lá tem pelejando para tentar atravessar e o vento jogando para trás. Pelejando para tentar ir para frente e o vento jogando para trás. Jesus chega nesse cenário. A Bíblia diz, irmão, subentendemos que os discípulos já estavam desistindo da situação. Quantas pessoas já estão querendo desistir? Olhar para trás, entregar a carteirinha, não quero mais ser crente, não quero mais servir o Senhor. Espera acabar esse culto para você decidir. A Bíblia diz que quando Jesus chegou a determinado local, os discípulos o viram de longe, pensando assim, vai chegar a resposta. Irmão, quando você está no meio do vento, nem a resposta divina você consegue enxergar. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus vindo, não conseguiram identificar que era Jesus. E a Bíblia diz que eles gritaram com medo, dizendo, agora é um fantasma que nos assola. Irmão, Jesus vindo com a resposta e você não conseguiu enxergar a resposta, porque o vento está forte sobre você. E agora, a gente está aqui no meio desse mar, do nada, o vento jogando a gente para trás, ainda mais havia um fantasma para nos assolar. Quantas pessoas, irmão, que não conseguem enxergar a resposta de Deus no meio da tribulação? Mas Jesus veio aqui por causa de você hoje. Jesus optou em andar sobre as águas porque tinha alguém que estava precisando dele hoje. Essa pessoa é você. Essa pessoa é você. De repente Jesus chega mais perto. Eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Alguém olha de repente e fala assim, o que será que está vindo nos assolar? Aí Jesus diz, sou eu, não temas. Glória a Deus. Sabe por que Jesus disse? Sabe por que Jesus pronunciou? Cada coisa que está registrada no texto tem um significado. Irmão, Jesus estava andando sobre o mar. Não conseguiram identificar Jesus pelo olho. Jesus teve que usar a voz. Sou eu, não tem mais. Sabe por quê? Porque aquele que um dia já ouviu a voz de Jesus nunca mais se esquece dela. Sabe o que Jesus estava querendo aguçar nessa hora? Que a voz dele entrava sobre os tímpanos daqueles discípulos, e eles vierem reconhecer que era a voz de Deus falando. Aleluia, Jesus. Esta noite, meu irmão, Deus te trouxe aqui. Quanto tempo você não escuta mais a voz de Deus? Quanto tempo você não escuta mais Deus falar com você? Quanto tempo você não consegue identificar a diferença da voz do homem
ouvir a voz de Deus. Jesus começou a dizer: ei, sou eu, não temas. Para alguém conseguir identificar e dizer: é Jesus que está falando. A Bíblia diz que de repente, irmão, um dos discípulos conseguiu identificar a voz. A psicologia explica: quando você escuta a voz de uma pessoa, entra pelo seu tímpano, processa no teu cérebro, cai no seu subconsciente, você nunca mais esquece a voz daquela pessoa. Você pode fazer uma experiência. Alguém que não te liga há muito tempo, quando toca o telefone que você atende, você reconhece a voz, você sabe quem é. Você sabe quem é. Pode ter tempo que passou. Você pega o telefone, quando bater no teu tímpano, no seu cérebro processar, conhece essa voz. Quanto tempo que você não escuta a voz de Deus? Quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Agora é a hora de você dar glória. Agora é a hora de você glorificar. Porque Jesus está falando no meio da tua tempestade, para você conseguir identificar a voz dele. A Bíblia diz, pastor Pascoal, que de repente alguém escutou a voz. Aquele, quem sabe, no meio dos 12, era o que tinha mais problema. Pedro. A outra vez que eu cheguei aqui, preguei sobre ele, não foi? Foi. O que tinha mais problema, Pedro. Pedro conseguiu identificar que era a voz de Jesus. Irmão, não importa o problema que você está passando, é você que vai ouvir a voz de Deus essa noite. A Bíblia diz que Pedro, quando ouviu, ele falou: peraí, essa voz é diferente. Irmão, quem já ouviu a voz de Deus está sempre familiarizado com ela. Sabe que tem pessoa que escuta e nunca consegue tomar uma atitude diferente, porque nunca ouviu a voz de Deus de verdade. Nunca ouviu a voz de Deus de verdade. Por isso que quando Deus manda você ir, você não vai. E quando Deus manda você ficar, você vai. Porque você nunca ouviu a voz de Deus de verdade. Mas Pedro ouviu a voz. Ele sabia que era Jesus. Processou no cérebro dele. Essa voz é diferente. Sabe o que ele fez, irmão? Ele foi tirar a prova. Será que é Deus que está falando comigo? Será que Deus está falando conosco hoje? Tira a prova. A Bíblia diz, irmão, que Pedro, quando acabou de ouvir, ele reconheceu a voz. É Deus que está falando? Se for o Senhor mesmo, faça eu ir ter contigo sobre as águas. E agora? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vem. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Jesus não questionou nada. Jesus disse: vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É você mesmo, Jesus? Vem. Glória a A Deus. gente já está entendendo o que ele está falando hoje. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu ouvi a voz e reconheci. Será que é? Será que é? Então vem. Glória a Deus. É Jesus mesmo, então vem. A Bíblia diz que Pedro reconheceu, tirou a prova, viu que era Jesus, ele falou: eu vou descer do barco. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas literalmente. Aleluia, Jesus. Só para provar para mim e para você hoje, nesse último dia dessa cruzada de milagre, que quando Pedro desceu do barco, estava querendo mostrar para nós hoje que é momento da gente sair do âmbito natural para viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Eu vim Jesus. aqui essa noite, meu irmão, como profeta de Deus, para dizer para você: é momento da gente sair da perspectiva humana para começar a viver o sobrenatural de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando ele desceu do barco, ele andou sobre as águas. O que Deus está dizendo para a gente hoje? É noite da gente sair do natural do homem para viver o sobrenatural de Deus. Quando Jesus me trouxe aqui, meu irmão, e o menino cantou um hino para a gente confiar, é agora que é o momento de confiar. Ei, abre a tampa, sai.
das pessoas que estão confiando no teu próprio braço, no teu próprio conhecimento, no teu salário, no limite do banco. Irmão, é momento de viver o sobrenatural de Deus. E Ele está te convidando hoje para viver esse sobrenatural. Sai da perspectiva humana e vem viver o sobrenatural de Deus. Sai. Você acreditar em Deus quando tua conta está cheia, irmão, é fácil. Você acreditar em Deus, embasado nos teus conhecimentos, é fácil. Só que Jesus está dizendo, vem. Sai do âmbito natural para viver o sobrenatural de Deus. Glória a Ei, Deus. Igreja Apostólica, Sinais e Maravilha, esta noite Deus preparou para você sair do teu barco, sair das tuas condições humanas, para viver o sobrenatural de Deus. É noite, irmão, de depender somente dele, somente dele. Deixa eu ver quem está entendendo esse negócio. A Bíblia diz que quando ele decidiu descer do barco, está dizendo, eu vou sair da perspectiva humana para viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Irmão, nós estamos no mês de agosto, é isso? Mês 8, é isso? Então quer dizer que faltam 4 meses para acabar o ano? Verdade. Quantos meses faltam? 4 meses. Então já se passaram 2/3 do ano, sim ou não? Quase 2/3 do ano. E você preso na perspectiva humana. Deus marcou esse culto do dia 28 para te dizer, larga a perspectiva humana e vem viver na minha dependência. Glória a Jesus. Larga da perspectiva humana e vem viver o sobrenatural que eu tenho para você. Glória, Senhor. Pensar que todo mundo está dizendo aí onde você mora, nos noticiários de televisão, ó, é crise, é crise, é crise, é crise. E a igreja, esta noite, vai descer do barco e vai dizer, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Olha para o teu irmão e diz para ele, é noite de viver o sobrenatural de Deus. Está preparado para isso, irmão? Fala para ele, eu vou viver o sobrenatural hoje. Aí aonde ninguém prosperou, eu vou prosperar. Aonde ninguém tem mais recursos, eu vou ter. Porque eu estou esperando em Jesus Cristo, o Nazareno. Só quem está esperando nele, levanta a mão direita para cima. Só quem está esperando nele, levanta a mão direita para cima. É noite de começar a viver aquilo que você não viveu ainda. Andar sobre as águas, sobrenatural de Deus da tua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus fez o sinal para mim. Está escrito no texto. Pedro saiu da perspectiva humana, o barco, e começou a viver aquilo que ele nunca viveu antes. Você pode procurar na história da humanidade. Só quem andou sobre as águas foi Jesus e Pedro. Aleluia. Ninguém mais andou. Pode procurar na Bíblia, procurar nas histórias. Ninguém mais andou. Só Jesus e... Se Jesus é filho de Deus e andou, e simboliza Deus, Pedro é a parte humana, simboliza a humanidade. Então quer dizer que Jesus simboliza o divino e Pedro simboliza... Nossa, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pedro simboliza... Nossa, aleluia. A igreja. Sabe o que ele está dizendo? É o momento da igreja viver o sobrenatural. A gente está preso em muitos rituais, irmão. A gente está preso em rosa ungida, em pedaço de pano não sei da onde, em sal não sei do que. Irmão, é tempo da gente sair do âmbito natural para viver o sobrenatural de Deus. Ele está convidando a igreja para sair daquilo que está na tua mão e começar a viver aquilo que você nunca viveu antes. A Bíblia diz que quando ele saiu do barco, irmão, ele andou sobre as águas. Ele deu um passo, deu 2 passos, deu 3 passos.
Olha que coisa boa. Sair do âmbito ou da perspectiva humana para viver o sobrenatural de Deus. Deus está te convidando para isso hoje. A Bíblia diz, irmão, que quando ele começou a andar, ele andou literalmente. Para você entender, quando Jesus te convidou para viver o sobrenatural, você vai viver o sobrenatural. Sabe o que é viver o sobrenatural? É você não ter recurso nenhum, uma porta se abrir do nada e você receber aquilo que Deus recebeu. Sabe o que é viver o sobrenatural, irmão? É você olhar para a sua pequenez e dizer: eu não posso, eu não faço. O Espírito Santo lhe enche e você começa a fazer, tocar e as coisas começam a acontecer. É isso que é viver o sobrenatural. A Bíblia diz que quando Pedro começou a viver esse sobrenatural, de repente ele olhou para a adversidade. Enquanto a gente olhar para o alvo, a gente tem sobrenatural na nossa vida. Quando a gente olhar para onde? Alvo. Para onde? Alvo. Quem é o alvo? A gente vai viver o sobrenatural. Mas se você tirar os olhos dele, sabe o que você vai começar a enxergar? O vento de novo. Aí você começa a afundar. Irmão, todos os anos, quando é dia 31 de dezembro, a gente sempre faz aquele culto da virada. Não sei se os irmãos aqui têm costume, mas eu participei de vários anos. O culto da virada. E é um culto que parece a história de hoje, esse culto. Você está vivendo o ano inteiro de vento. Aí você dobra o seu joelho, 15 minutos antes da meia-noite, você faz aquela oração. Deus, que o ano que vai se adentrar venha ser um ano de realizações, venha ser um ano de sobrenatural. Eu prometo, Deus, que eu vou cumprir tudo aquilo que foi colocado sobre mim. Deus me deu um ano de vitória. Aí começa o ano, dia 1º de janeiro. Aí você começa o ano bem, largou a perspectiva, você fez uma oração no último dia do ano para começar o primeiro de pé direito, vamos colocar assim, ou com a oração em dia. Aí você começa bem, irmão. Quando você chega em janeiro, já está vivendo o sobrenatural de Deus. Sabe o que quer dizer o janeiro? É quando Pedro desce do barco e dá o primeiro passo sobre as águas. Olha que janeiro gostoso. Olha, parece que vai acabar desse jeito, meu mês. Deus manda uma despesa na tua casa. Deus abre uma porta. Deus abre uma janela. Sobrenatural, irmão. Acaba a gasolina, parece gasolina do nada no campo. É sobrenatural, irmão. Glória a Deus. Aí você está vivendo janeiro. De repente você está vivendo fevereiro, irmão. De cabeça erguida, olhando para o alvo. Ei, eu fiz a oração no último dia. Eu sei, no Deus que eu tenho crido. Aí você vai vivendo março. Olha que coisa boa, olha que gostoso. Já não estou sentindo, nem estou sentindo mais esses 3 meses. É o sobrenatural de Deus. Mas de repente, irmão, quando chega maio, junho, que é metade do ano, acontece com todo mundo, irmão. Você tira o olho de Jesus e começa a olhar de novo os problemas. A Bíblia diz que quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a atentar-se para o vento, Pedro começou a afundar. Quantas pessoas, irmãos, que começam todos os anos da sua vida com uma oração e vive a metade bem e acaba mal? Porque tira o foco de Jesus. Você desce do barco, irmão. Começa a andar literalmente sobre as águas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você começa a olhar para o vento. Aí você começa a viver julho, agosto, setembro. Começa a afundar. Porque você tirou o foco de Jesus. Só que Pedro nos ensinou uma lição. Quando você estiver afundando, porque você tirou o foco de mim, clama a mim que responder-te-ei. A Bíblia diz que Pedro gritou: salva-me,
Jesus estendeu a sua mão e levantou ele de lá e colocou de pé de novo. Glória a Jesus. Ele está ensinando como que viver o sobrenatural. Quando Jesus levantou Pedro de dentro do mar, estava afundando, Jesus pega e volta para Pedro para dentro do barco. Vamos voltar para o barco, Pedro. Olha o Pedro voltando para dentro do barco. Só que você não entendeu o detalhe ainda. Já vou pegar o microfone. Jesus estava, Pedro afundou no meio do mar, sim ou não? Sim. Metade do ano. Nós estamos na metade do ano para o final. Sim. Então quer dizer, nós estamos no tempo de olhar para o vento. E Jesus aparece no meio desse vento para te salvar. É isso? É isso que eu estou entendendo que está acontecendo aqui nesse momento. Aí Jesus pega, levanta Pedro e põe dentro do barco de novo. Só que você não entendeu o detalhe. Obrigado. Você não entendeu o detalhe. Jesus, ei, olha para cá. Jesus em nenhum momento parou o vento e nem a tempestade para Pedro andar sobre as águas. Está entendendo, irmão? Você vai viver o sobrenatural de Deus é no meio da crise. A primeira lição, Jesus parou o vento e parou a tempestade. Mateus capítulo 8. Só que no capítulo 14, Jesus não para o vento, e muito menos a tempestade. Jesus entra com Pedro dentro do barco no meio da tempestade, irmão. Jesus está dizendo para você hoje: você vai começar a viver o sobrenatural meu no meio da tempestade. Aleluia. Eu não vou parar o vento para você viver milagre. Eu não vou parar o vento para você viver milagre. Você vai viver milagre no meio da tempestade. Tem sinal, tem prodígio e tem maravilha no meio do vento. Ele não parou o vento. Ele parou o vento quando ele chegou dentro do barco de novo. Jesus nos trouxe aqui hoje só para você entender. Ele não vai parar o vento para te abençoar. Aleluia. Ele vai te abençoar no meio do vento. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Já vai cantar um hino aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o teu irmão, diz para ele, entendeu? Diz para ele, entendeu? Entendeu? Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pensar que você está orando, irmão, para o vento parar. E nada acontece. A oração hoje é diferente. É para Jesus te salvar no meio do vento. E você andar sobre o mar no meio do vento. Glória a Deus. Essa cruzada aqui foi feita, pastor Renato, não para a gente parar o vento, mas para viver o milagre no meio do vento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois que viveu o milagre, Jesus pegou e disse: aquieta. E todo mundo teve que reconhecer que Jesus era o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te chamar você aqui na frente, com permissão do pastor. Você que quer sair do âmbito natural e viver o sobrenatural, vem aqui na frente e vamos orar para você. Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Primeira pessoa já vem vindo. Aleluia. Jesus disse: vem. Vem viver o sobrenatural. Nós vamos orar para você. Glória a Vem aqui Deus. na frente, nós vamos orar para você. Alabacai, alabaçu. Peça a ajuda dos pastores aqui para nós orar por esse Glória a povo. Deus. Só quem quer viver o sobrenatural. Glória a Deus. Que anecia. Vai encaixando aqui, o Breno. Ajuda os irmãos aí. Quem sabe você começou o teu ano bem. E você está pensando: como será meu fim do ano, irmão? Jesus marcou com você hoje. Porque se o seu fim do seu começo de ano foi bom, o fim do ano vai ser melhor ainda. Porque Jesus entrou no teu barco hoje para mudar a tua história. Vem aqui na frente, eu vou orar para você.
Pode soltar, querido. Glória a Deus, aleluia. Quem quer viver o sobrenatural, vem aqui na frente, nós vamos orar para você. É noite, irmão. Arabacô, Nedebede. Araia, Núria, saia, Deus. Eu sei que a caminhar é tão difícil de seguir. Essa é a sua caminhada. É tão bom estar sozinho. Senhor da glória, Pai da eternidade, esta noite, meu Deus, tu marcaste conosco para a gente viver o sobrenatural, Senhor. Quando o mundo te esquecer, É no meio desse vento, no meio dessa tempestade, nós vamos viver esse sobrenatural a partir de agora. Desce do barco, vem. eu sei que a caminhada É difícil, é tão difícil de seguir. mas você conhece ele, sabe que ele é capaz. É mudança. É um tempo novo. Eu quero ver quando o mundo te esquecer. Tu lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorar
confiarei em ti, ó meu Senhor. Desce do pão. Aleluia. Aplauda o Senhor, você que pode. Quem entendeu o que Jesus falou hoje? Jesus está dizendo: saia do mesmismo e viva algo novo na sua vida. Glória a Deus. Quem sabe você está confiando só em você mesmo. E até hoje foi só tentativas frustrantes. O barco da tua vida está afundando por causa de você. Deixa eu entrar na tua história, diz o Senhor. Deixa eu fazer você viver o que você nunca viveu antes. O meu sobrenatural. Hoje é o último dia, irmão, dessa campanha, dessa cruzada de 3 dias. Eu não sei o que Deus falou nos outros. Eu sei que com certeza Ele falou grandemente. Eu sei que Ele está falando hoje. Hoje é momento de viver o sobrenatural de Deus. Viver o que você nunca viveu. Depender de quem você, quem sabe, nunca dependeu. Dele. Dele. O vento não vai parar. Você vai viver o sobrenatural no meio do vento. Glória a Deus. Quem sabe a tua oração até hoje foi para Ele parar o vento da tua vida. Só que Ele entrou na tua história para te dizer: eu vou passar com você no meio do vento. Aleluia. Não precisa parar para o vento, não precisa orar para o vento parar, não. Mas me acompanhe nessa caminhada, porque o sobrenatural vai ser comigo. Muitas vezes a gente não recebe porque não sabemos pedir. Só que hoje Ele está dizendo: pega na minha mão. Vamos viver o sobrenatural junto. Na hora que você clamar, eu vou estender a minha mão e vou tirar você da onde você estiver afundado. E vou pôr você de pé de novo. E você vai viver o sobrenatural junto comigo. Glória a Deus. Porque eu sou o sobrenatural, diz o Senhor. Glória a Deus. Preciso fazer 2 perguntas a entregar o microfone para pegar para o direito. Primeira pergunta que eu quero fazer essa noite. Quem sabe você ouviu essa mensagem e você pensou com você mesmo: como eu faço para me viver o que o pastor disse aí hoje? Você precisa ter aquele que vai te abençoar junto com você. Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Quando você abre o coração e deixa com que Jesus entre e faça morada dentro de você. Aí você começa a viver o que nós estamos vivendo, ou o que vamos começar a viver. 13 anos eu abri o coração. E até hoje eu estou vivendo no meio do vento, irmão. O vento não parou, não. Só que toda vez que eu olho para o lado, Jesus está do meu lado de mão dada comigo. Glória a Deus. Você acha que quando Jesus entrasse no meu coração ia ficar só bonança? Irmão, o vento não parou. Mas só que todas as vezes que eu olho para baixo, eu estou andando sobre o mar. Eu olho para o lado, Jesus está comigo. E o importante é que o nome dele está sendo glorificado sobre a minha vida. Primeira pergunta que eu quero fazer é essa: você ouviu tudo isso que foi dito e quer abrir seu coração para Jesus e quer aceitar Jesus como seu Salvador, para você viver o sobrenatural de Deus? Faça um sinal com a sua mão que eu quero orar para você. Eu quero aceitar Jesus, eu quero ter Jesus comigo, eu quero levar Jesus para minha casa hoje. O que eu preciso fazer? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite como Salvador da tua alma? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da tua alma? Deus está falando fortemente com algumas pessoas aqui que não confessaram Jesus ainda. A Bíblia diz que você confessar Jesus publicamente, Jesus confessará o nosso nome diante de Deus e diante dos homens. Mas aquele que me negar publicamente,
negarei diante de Deus e diante dos anjos. Alguém quer aceitar Jesus essa noite como Salvador da tua alma? Você não tem, que Deus te deu uma nova oportunidade. Segunda pergunta, que eu disse que eram duas. Quem sabe você ouviu tudo isso e você fala assim: pastor, eu já aceitei Jesus um dia, mas o vento foi tão forte que eu me perdi dele no meio da tempestade. Mas eu conheço ele. E eu sei que o tempo que eu estava do lado dele era melhor do que agora. O que eu preciso fazer? Irmão, é só você olhar para o lado, que ele está do teu lado ainda. E ele está dizendo: ó, eu estou do teu lado, eu quero renovar a aliança com você hoje. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Faça logo a sua mão, irmão. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Levante a sua mão e vamos orar para você. Eu quero voltar para Jesus hoje, pastor. Eu quero renovar a aliança. Por quê? Eu sei que férias são 30 dias e tem dia para acabar e dia para começar. Começou a sua quando você olhou para o vento, mas acaba hoje, porque Jesus está do teu lado. Glória a Deus. Quer caminhar com Jesus hoje? A irmã quer? Vem aqui na frente. Aplauda o Senhor por isso. Uma obreira acompanha, por gentileza. Uma obreira acompanha em nome de gentileza. Está renovando a aliança com Jesus hoje, a primeira pessoa. Quem é a segunda pessoa que quer voltar para Jesus? O vento está forte, tá, mas tem uma solução, se chama Jesus. Vai parar o vento? Não vai parar o vento. Mas ele vai estar com você do lado desse vento. Você é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa? Eu vou perguntar só mais uma vez, já quero passar para o pastor fazer como é de costume. Vem cá, pastor. O maior milagre que existe é quando alguém se arrepende e começa a olhar para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabia que está tendo uma festa no céu por sua causa hoje? Glória a Deus. Está todo mundo olhando para você, mas o maior olhar é de Jesus que está sobre a tua vida. Glória a Deus. Isso que você fez publicamente, Jesus vai te abençoar publicamente. Vai mostrar que Ele é bom e fiel. Quem é a segunda pessoa para Jesus? Eu já vou entregar o microfone para o pastor. Porque se pedirem a sua alma hoje e você não tiver com Jesus, irmão, é difícil para onde você vai. Mas se você tiver com Jesus, eu tenho certeza que naquele grande dia Ele será o teu advogado, vai interceder por você. Tem a segunda alma para Jesus? Aplauda o Senhor pela vida dela. Pode orar o Senhor, tem que ser mais forte, mais forte aí.